Bom, boa noite a todos. Dando continuidade ao curso do Pré-Colune, né? Hoje nós vamos falar sobre cadeias e teias alimentares. Então vamos lá. Bom, todos os seres vivos, eles apresentam alguma relação de alimentação no meio que eles vivem. Então, como no título já falou anteriormente, hoje nós vamos tratar de duas representações acerca dessas relações alimentares, que uma é a cadeia alimentar e outra é a teia alimentar. Bom, começando pela cadeia alimentar, ela é uma representação dessas relações de alimentação de formato linear, unidirecional, ou seja, o fluxo de energia e matéria é único, é apenas em uma direção. Para exemplificar isso, nós vamos recorrer aqui à imagem. Então, ó, aqui nós temos como exemplo um inseto se alimentando de uma planta. A planta, quando o inseto se alimenta da planta, a planta ela transfere energia e matéria para esse inseto. E por que é unidirecional? Porque nessa representação, a planta está transferindo energia e matéria apenas para um outro organismo, que nesse caso aqui, nesse exemplo, é o inseto, o gafanhoto. Então, a cadeia alimentar é esse tipo de representação dessa relação alimentar. É uma representação unidirecional, uma representação linear. O fluxo de matéria e energia vai de um organismo apenas para outro organismo. E quando a gente vai ler uma imagem, por exemplo, de cadeia alimentar, a seta, ela serve para informar a gente de... Ela significa a seguinte coisa: serve de alimento para. Então, na hora que a gente for entender essa imagem, fica desse jeito, ó. A planta, ela serve de alimento para o inseto, nesse caso é o gafanhoto. O gafanhoto serve de alimento para o sapo serve de alimento para a cobra serve de alimento para o gavião e o gavião serve de alimento para os fungos que são decompositores. E isso a gente vai falar dentro de níveis tróficos, vocês vão entender essas relações. Mas o que é importante gravar é que a cadeia alimentar, o fluxo de energia é unidirecional. Tá vendo? Que a planta, ela serve de alimento apenas para o gafanhoto nessa representação. Ela não serve de alimento para o sapo, para a cobra, para o gavião. Ela serve de alimento apenas para o gafanhoto. E o gafanhoto também. Ele serve de alimento apenas para o sapo. Então é isso que a gente tem que gravar. Que na cadeia alimentar, o fluxo ele é unidirecional, linear. Correto? Bom, e aqui nós temos algumas imagens para exemplificar o que a gente falou anteriormente. Aqui nós temos uma representação de cadeia alimentar, aqui também de cadeia alimentar e aqui embaixo de cadeia alimentar. Então, seguindo o padrão que a gente lê, que a seta informa para a gente que serve de alimento para, aqui a gente vê que a planta serve de alimento para um roedor e esse roedor serve de alimento para a cobra. Aqui nessa figura do meio, a planta serve de alimento para o inseto serve de alimento para o sapo e o sapo, por sua vez, serve de alimento para a águia. Aqui é a mesma coisa, a alga serve de alimento para o caramujo serve de alimento para o peixe e o peixe serve de alimento para a garça. Então é isso que a gente tem que decorar. Eu já falei no slide anterior, vou repetir nesse. O fluxo de energia e matéria aqui, ele é unidirecional, porque um organismo só serve de alimento para outro organismo. Então, isso é o que caracteriza a cadeia alimentar. Então, a gente tem que gravar isso, porque agora a gente vai falar sobre os níveis tróficos e depois nós vamos falar sobre teia alimentar. Então, esse conceito tem que ficar bem gravado na cabeça. Então, vamos lá para falar sobre os níveis tróficos. Os níveis tróficos, eles são agrupamentos de organismos que desempenham as mesmas características. Então, todos os organismos que têm a mesma característica são agrupados dentro dos níveis tróficos. E nós temos 3 tipos de níveis tróficos. O nível trófico dos produtores, que aqui está representado pelo número 1. Então, os produtores são aqueles organismos autotróficos. Lembra quando a gente estava falando de fotossíntese, que a gente falou que os seres vivos autotróficos são aqueles que produzem seu próprio alimento? Pois é. Então, todos os organismos que produzem seu próprio alimento, eles se enquadram dentro do grupo dos produtores. Então, os produtores são aqueles animais, aqueles organismos que produzem seu próprio alimento. Como exemplo disso, nós temos as plantas, as algas e algumas bactérias. Porque lembra que a gente falou que as plantas, as algas e algumas bactérias conseguem fazer fotossíntese ou quimiossíntese?
e assim eles conseguem produzir o seu próprio alimento? Então é isso que os caracterizam como sendo organismos produtores. E por serem organismos produtores, eles ocupam a base da cadeia alimentar e da teia alimentar. Então vou voltar aqui na imagem para vocês. Ó, nas três imagens, a gente está vendo a cadeia alimentar sendo representada inicialmente por um organismo produtor. Então, o organismo produtor ele é a base da cadeia alimentar e também da teia alimentar. Então, para começar essa representação dessa relação de alimentação, nós começamos pelos seres vivos autotróficos, que produzem seu próprio alimento, certo? O segundo grupo que a gente vai falar são os consumidores. Nos produtores, nós falamos que os seres vivos eles têm que ser autotróficos. Nos consumidores, os seres vivos eles são heterotróficos, ou seja, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, como eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, eles precisam se alimentar de outros organismos, certo? Então, vamos lá. Vou voltar na imagem mais uma vez. Aqui, nós temos o caramujo se alimentando da alga. Então, o caramujo ele não consegue produzir seu próprio alimento, ele precisa de obter energia e matéria de um outro organismo. E nesse caso aqui, é a alga. Então, como esse consumidor ele está se alimentando do produtor, nós chamamos ele de consumidor primário. Então, aqui nós temos o caramujo, que é um consumidor primário, o inseto também é um consumidor primário, e nesse caso, o roedor é um consumidor primário, porque eles estão se alimentando diretamente dos produtores. Nós temos também consumidores secundários, que são o quê? Aqueles animais que se alimentam dos consumidores primários. E aí, nesse caso, nós temos como exemplo aqui, ó, o peixe e o sapo e a serpente. Tá vendo? O peixe, ele está se alimentando diretamente do consumidor primário. Então, ele é consumidor secundário. O sapo, da mesma maneira, se alimenta do consumidor primário, ele é um consumidor secundário. E a serpente, também, que se alimenta do roedor. O roedor é um consumidor primário nessa representação. Então, a serpente é um consumidor secundário. E nós podemos ter também consumidores terciários, quaternários, depende da representação. Então, no caso daqui da imagem 1 e 2, nós temos até o consumidor terciário. No caso da imagem 3, apenas até o consumidor secundário. Mas os consumidores são isso, seres vivos heterotróficos que se alimentam de outros organismos. Eles podem ser primários, secundários, terciários, quaternários, isso depende da nossa representação, certo? E nós temos os organismos decompositores, que eles também são heterotróficos, ou seja, eles não conseguem produzir seu alimento, e eles obtêm a energia necessária para a sua sobrevivência decompondo a matéria de organismos que já morreram. E aí, como exemplo, aqui nós temos os fungos. Lembra que a gente falou que os produtores eles são a base da cadeia alimentar? Os decompositores eles são o final da cadeia e da teia alimentar. Eles são a última etapa. Então, depois que os consumidores eles agem, eles conseguem obter a sua energia, eles consomem a energia essencial e também são capazes de devolver energia e matéria para o ecossistema em que eles habitam. Então, os produtores são a base e os decompositores o final da cadeia da teia alimentar. E aqui algumas imagens para vocês entenderem o que a gente já falou anteriormente. Nós temos as plantas, que são produtores, por quê? Porque elas são autotróficas, conseguem produzir seu próprio alimento. Então, nós temos as plantas, as algas e algumas espécies de bactérias. Nós temos aqui nesse exemplo uma lagarta que se alimenta diretamente do produtor. Então, ela é o quê? Consumidora secundária, certo? E o passarinho? Ele é o quê? Ele é o consumidor, aqui é o consumidor primário e aqui é o consumidor secundário. Por quê? Porque ele está se alimentando diretamente do consumidor primário. E como a gente falou que na cadeia alimentar o fluxo ele é unidirecional, nós conseguimos caracterizar esses animais. Então o passarinho é secundário por quê? Porque ele se alimenta somente da lagarta. A lagarta ela serve de alimento somente para o passarinho. E como a gente falou, para terminar, nós temos a base, e para terminar a cadeia alimentar ou a teia alimentar, nós temos os decompositores, que eles decompõem, nesse caso aqui, eles seriam responsáveis por decompor a matéria do passarinho, depois que o passarinho tivesse morrido, né? Se alimentariam dessa matéria e devolveriam parte da matéria e dos nutrientes para o ecossistema. Perfeito? Então, depois de falar de cadeia alimentar e níveis tróficos, nós vamos entender a teia alimentar. Na cadeia alimentar, a gente falou muito que o fluxo de energia ele é unidirecional.
E na teia alimentar? Na teia alimentar ele não é unidirecional. Então a teia alimentar ela é uma representação que melhor nos mostra como funciona na realidade essa relação de alimentação dentro dos ecossistemas. Então ela é uma representação mais completa. Por que ela é uma representação mais completa? Vou mostrar a imagem para vocês. Olha aqui, nós, como a gente falou, né, os produtores eles são a base da cadeia ou da teia alimentar. Só que na teia alimentar, a gente consegue entender que os produtores eles conseguem alimentar mais de um animal. Porque no ambiente, no ecossistema, o produtor ele não vai só alimentar o roedor, por exemplo, ele não vai só alimentar o coelho, ou a cabra, o bode. Ele alimenta vários animais. Então, a teia alimentar é essa representação mais completa dessas relações alimentares do ecossistema. Então, aqui para a gente entender, ó, nós temos os organismos produtores, que eles conseguem produzir o seu próprio alimento, e a seta continua nos informando que serve de alimento para. Então, os produtores, o produtor nesse caso, serve de alimento para quem? Para o coelho, serve de alimento para o roedor, serve de alimento para a cabra, o bode aqui. E aí, essa representação mais completa. Vamos continuar a entender a imagem. Olha só para você ver. O coelho, ele serve de alimento para esse outro animal. O roedor serve de alimento para a coruja ou para a serpente. Então, ó, vamos aqui no roedor. O roedor, ele é o quê? Consumidor primário, porque ele está se alimentando diretamente do organismo produtor. E a coruja? A coruja, ela é o quê? Ela é consumidora secundário. Por quê? Porque ela se alimenta diretamente do roedor. E a serpente? A serpente também é um consumidor secundário, porque ela também está se alimentando do roedor. Então, nessa representação, a gente vê que o roedor ele serve de alimento para a coruja e serve de alimento também para a serpente. E é assim dentro do ecossistema. Dois animais diferentes, como é o caso da serpente e da coruja, podem se alimentar de um mesmo tipo de organismo, um mesmo animal, certo? Porque a gente também não tem só um animal, um roedor na natureza, né? Então eles podem se alimentar de animais diferentes, podem se alimentar do mesmo animal. Então a teia alimentar ela é uma representação mais completa dessa relação que existe dentro do ecossistema, certo? Então depois de falar sobre os temas, nós vamos resolver alguns exercícios bem rápidos. Vamos lá. As cadeias alimentares mostram as relações de alimentação observadas em um ecossistema. Sobre as cadeias alimentares, marque a alternativa correta. Letra A. Nas cadeias alimentares, o mesmo organismo pode ocupar diferentes níveis tróficos. Falso. Por quê? Porque a gente viu que na cadeia alimentar o fluxo é unidirecional. Então, o consumidor primário, ele se alimenta diretamente do produtor. Ele não consegue ser outra coisa, certo? Letra B. As cadeias alimentares sempre se iniciam com os decompositores. Falso também. Por quê? Porque os decompositores são o final. As cadeias alimentares elas se iniciam com os organismos produtores. Os consumidores secundários sempre são herbívoros. Falso também. Por quê? Porque os consumidores primários, eles que se alimentam dos produtores. Então, eles são herbívoros. Mas aí eu vou voltar aqui na imagem para a gente entender rapidinho, ó. Aqui, ó, o consumidor primário, ele se alimenta diretamente do produtor, então ele é um organismo herbívoro. O consumidor secundário, nesse caso, seria o peixe, o sapo, a serpente. Eles estão se alimentando diretamente de planta? Não. Então eles não são herbívoros. Então, nesse caso, aquela alternativa está o quê? Está falsa, porque nos três exemplos que a gente tem, a gente viu que os consumidores secundários eles se alimentam dos consumidores primários, certo? Então, eles não são herbívoros. Vamos lá. Nas cadeias alimentares, observa-se o fluxo unidirecional dos nutrientes e da energia, certo? Foi o que a gente mais falou quando a gente estava falando sobre esse conceito. E na cadeia alimentar, os organismos heterotróficos são chamados de produtores. Tá errado. Tá errado por quê? Porque os produtores são os autotróficos, que produzem seu próprio alimento. Os heterotróficos precisam se alimentar de outros organismos. Número 2. Sobre os diferentes níveis tróficos observados em cadeias e teias alimentares, marque a alternativa incorreta. Então, na outra a gente queria a correta, nessa é incorreta. Os organismos fotossintetizantes fazem parte dos produtores, certo? Porque os produtores são os autotróficos que fazem fotossíntese ou quimiossíntese. Então, essa alternativa está correta, a gente não vai marcar ela. No nível de decompositores, encontramos, por exemplo, os fungos
organismos autotróficos. A gente encontra o fungo nos decompositores? Sim. Então essa alternativa está certa? Não, ela está errada. Por quê? Porque os decompositores, eles são heterotróficos. Cuidado para não cair nessas pegadinhas. E aqui está falando que os fungos são autotróficos. Os fungos, eles não são autotróficos. Para eles serem decompositores, eles precisam de decompor, eles não conseguem produzir seu próprio alimento. Então essa alternativa está errada. Seria ela que a gente teria que marcar. Vamos acabar de ler as outras. Os consumidores são organismos incapazes de sintetizar seu próprio alimento, certo? Porque quem faz isso são apenas os produtores. Os consumidores que se alimentam dos produtores são chamados de consumidores primários, certo também. E a cada nível trófico, parte da energia é perdida. Isso está certo. A gente não falou isso lá nos conceitos iniciais, mas a gente pode recordar aqui rapidinho. Por exemplo, a planta, ela produz energia e matéria, certo? E aí vem um inseto e se alimenta da planta. Ele vai conseguir obter, com essa alimentação, toda a energia e matéria da planta? Não, por quê? Porque quando a planta está produzindo energia, ela precisa de energia para poder se alimentar, para poder produzir o seu próprio alimento. Então ela produz um total de energia, se alimenta de uma parte e depois, quando o inseto vai se alimentar dela, o inseto vai obter essa parte que ela não usou, certo? Então, a cada nível trófico, parte da energia e da matéria é perdida, porque os organismos, eles precisam de energia para poder sobreviver, para poder se alimentar, para poder continuar realizando suas atividades metabólicas. Então, a cada nível que a gente passa, por exemplo, do produtor para o consumidor primário, parte da energia é perdida. Do consumidor primário para o consumidor secundário, parte da energia e da matéria também é perdida. Do consumidor secundário para o terciário, a mesma coisa. Então, a cada nível trófico, a energia ela é, de uma certa forma, perdida, certo? A 3 é um pouquinho maior, mas é bem simplesinha também. Vamos lá. Analise as proposições abaixo a respeito da energia nos ecossistemas. 1. Organismos fotossintetizantes, como algas e plantas, são capazes de capturar a energia luminosa do Sol e convertê-la em energia química, que fica armazenada nas moléculas das substâncias orgânicas. Esse processo é chamado de fotossíntese. 2. Em uma cadeia alimentar, a quantidade de energia de um nível trófico é sempre maior que a energia que pode ser transferida ao nível seguinte, uma vez que todos os seres vivos consomem parte da energia do alimento para a manutenção de sua própria vida. A transferência de energia na cadeia alimentar é unidirecional. Tem início nos organismos produtores, passa pelos consumidores e finaliza com os decompositores. 4. Os consumidores primários obtêm a energia necessária à sua sobrevivência, alimentando-se diretamente dos organismos fotossintetizantes. 5. Os organismos decompositores obtêm a energia necessária à sua sobrevivência através da decomposição da matéria orgânica morta. Então, assinale a alternativa correta. Quando a gente leu, deu para perceber, não sei se vocês repararam, que todas as alternativas estão corretas. Por exemplo, os organismos fotossintetizantes, eles fazem fotossíntese, eles transformam energia luminosa em energia química para poder se alimentar. A cadeia alimentar, o nível dos produtores de energia, por exemplo, é maior do que o nível dos consumidores primários. A quantidade de energia que tem ali é maior do que a energia que vai ser transferida. Então, essa alternativa também está certa. A transferência de energia ela é unidirecional na cadeia alimentar. Começa com os produtores e finaliza com os decompositores. Também está certa. Os consumidores primários obtêm a energia necessária através do consumo dos organismos fotossintetizantes, que são os autotróficos, e sendo assim, são produtores. Então está certo. E os decompositores obtêm a energia necessária da decomposição da matéria. Então, todas as alternativas estão certas. Na hora de marcar, a gente marcaria qual? A letra E, que fala que todas as alternativas são verdadeiras. Então, gente, a gente encerra a nossa aula por aqui. Eu gostaria de agradecer vocês e até a próxima.